Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Terça-feira, dia 22 de abril de 2025, no Esporte e Cultura de hoje, Pedro Rocha marca mais uma vez, Remo vence o Coritiba e entra no G4 da Série B. De 12 disputados, são 8 conquistados, enfrentando o Coritiba e a América, dois times que recentemente estão aí na Série A. Já o Paysandu, em meio à instabilidade na Série B, tem a disputa do segundo jogo da final da Copa Verde. Final ela é diferente, né? Final é diferente. Na Tuna, tem artilheiro comemorando a estreia com 3 gols. Espero poder fazer mais gols, né? Para a gente poder subir esse time que é muito grande. Isso e muito mais agora no Esporte e Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte e Cultura. Lembrando, participem do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje a escalação de Esporte e Cultura é com Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, Matheus, Valmir. Grande abraço, aquele abraço aos amigos de casa. E Ivo Amaral, ou melhor, Valmir Rodrigues. Boa tarde. Tá certo, um abraço a todos. Estou na minha campanha aqui de um time da Série D do Campeonato Paraense subir para ser ou Tuna ou Águia. E os dois começaram com vitórias nas estreias da Série D. A gente vai falar daqui a pouco sobre os dois, mas antes a gente fala sobre o Remo, que venceu mais uma vez na Série B. Dessa vez, o Leão derrotou o Coritiba por 1-0 e dormiu no G4 da competição. Bora conferir na reportagem da Vitória Monteiro. No embalo de mais de 17 mil torcedores em uma segunda-feira à noite no estádio do Mangueirão, o Remo fez história pela 4ª rodada da Série B do Brasileirão. Com gol de Pedro Rocha ainda no primeiro tempo, o Leão venceu o Coritiba por 1-0 e dormiu no G4 da competição com 8 pontos. Além da vitória, o time paraense derrubou a invencibilidade do Coxa e venceu o rival pela primeira vez na história. Antes eram 14 confrontos, com 10 derrotas e 4 empates. O começo do jogo foi tenso para o torcedor azulino. O Coritiba dominou a posse de bola, finalizou mais vezes e chegou com perigo. Gustavo Coutinho acertou o travessão e Lucas Ronier parou em grandes defesas de Marcelo Rangel. Tudo isso apenas nos primeiros 20 minutos de jogo. Sem perder tempo e visando a reação da equipe azulina, aos 35, Daniel Paulista fez a primeira mudança. Dodô deixou o campo e Pavani foi acionado. Após a alteração, o ritmo do time mudou. E no último lance da primeira etapa, brilhou a estrela de Pedro Rocha mais uma vez. Em jogada rápida pela direita, Janderson cruzou rasteiro e o camisa 32 bateu de primeira. Bola na rede. O jogo, no primeiro tempo, nós tivemos muita dificuldade tanto para marcar e principalmente para jogar. A gente se perdeu dentro da partida nesse momento, a ansiedade de tentar resolver foi só talvez prejudicando ainda mais o andamento do primeiro tempo. E isso complicou. O adversário tendo muita qualidade, você acaba sendo dominado, né? O adversário jogou mais no nosso campo, teve melhores oportunidades. E no intervalo eu acho que a gente conseguiu, primeiro, acalmar as coisas, ajustamos a marcação naquilo que nós entendíamos que era necessário. Com os ajustes necessários na volta do intervalo, o Remo quase ampliou com Janderson. Depois disso, restou ao Coritiba buscar o empate. Sebastião Gomes, Josué e Vini Paulista arriscaram de fora da área. Mas, de novo, Marcelo Rangel apareceu com defesas seguras. O time de Daniel Paulista se fechou bem, administrou o resultado e soube sofrer, mesmo com a pressão dos paranaenses até o apito final. O Leão segurou a vantagem e saiu de campo com 3 importantes pontos. Com 2 vitórias e 2 empates, o Remo soma 8 pontos e está no G4. Atlético Paranaense, América Mineiro e CRB lideram, com 1 ponto a mais. Já o Coritiba, com o resultado, estaciona nos 7 pontos e cai para a 9ª colocação. Na próxima rodada, o desafio azulino é fora de casa. O Remo enfrenta o Criciúma em Santa Catarina na sexta-feira. O jogo foi mais equilibrado, o Remo teve situações para aumentar o placar, né? Como o Coritiba também continua sendo perigoso, que era normal, isso é futebol, você vai atacar, vai ser atacado, mas é a minha leitura do jogo. Acho que no primeiro tempo que nós tivemos abaixo, segundo tempo onde nós equilibramos o jogo, talvez fomos um pouco melhor, né? Poderíamos ter, se tivesse um pouco de tranquilidade, ter definido em alguns momentos ali, onde a situação de querer resolver logo o jogo também
desperdiçamos algumas situações, mas o mais importante é conseguir mais uma vitória, né? Eu acho que isso é importantíssimo nessa caminhada. De 12 disputados, são 8 conquistados, enfrentando o Coritiba e a América, 2 times que recentemente estão aí na Série A todo ano. Eu continuo trabalhando com o pé no chão. Eu acho que se a gente está nesse patamar, porque está havendo muito trabalho e não há empolgação. Outra vitória muito grande do Remo na Série B por alguns fatores. Primeiro que foi pela primeira vez na história, como foi mencionado na reportagem, o Remo venceu o Coritiba no confronto direto. Eram 14 jogos com 10 derrotas e 4 empates. E pela primeira vez na era dos pontos corridos, o Remo dorme no G4. A gente ainda vai falar na sequência do programa sobre os jogos que vão encerrar a rodada. Mas existe uma boa chance do Remo terminar uma rodada de Série B, mesmo que no início, no G4 da competição, numa vitória bem difícil contra o Coritiba ontem, Ivo. Olha, Matheus, eu concordo com o depoimento do Daniel Paulista, técnico do Clube do Remo. O primeiro tempo, vou ser sincero com vocês, eu estava rezando para o jogo acabar. Tomara que termine em 0-0, porque o Luan Martins é muito fraco no meio campo, nem se compara com o Caio Vinícius. E o Dodô fazia uma péssima partida e ainda teve a cara de pau de sair reclamando de campo. Quando o Pavani entrou, a coisa se tranquilizou um pouco mais. Veio o gol do Pedro Rocha. O segundo tempo, acho que o Remo foi até melhor um pouco, mais organizado que o Coritiba. E o Remo, mais uma vez, deve grande parte da vitória à atuação excepcional do Marcelo Rangel. E também do Pedro Rocha. 4º gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. É o artilheiro do time na temporada, o artilheiro do time na competição. E ontem, Valmir, ele precisou de uma bola. Isso. Foi a única finalização dele no jogo para marcar o gol que deu a vitória para o Remo. Mais 3 pontos muito relevantes para o time na Série B. O Pedro Rocha tem justificado exatamente nesse Campeonato Brasileiro a sua contratação, vamos dizer assim. Agora, em relação ao Luan Freitas, a gente já elogiou ele aqui em alguns jogos, ele só não esteve bem. Eu concordo que o Pavani entrou e a coisa melhorou no meio de campo. Agora, muita gente dizendo que o Remo teve muita sorte no jogo. Mas, vê bem, se o Remo teve 2 chances claras e colocou uma lá dentro, ele teve competência, né? Não adianta você criar 5, 6 oportunidades e nenhuma entrar, porque aí eu vou dizer que você não teve competência. Série B é isso aí, jogos um em cima dos outros e você tem um confronto de tabela, jogadores que se desgastam e você não pode perder tempo. O Remo está fazendo isso e bateu dentro de Belém 2 equipes, como disse o treinador, que são candidatas ao acesso, que é Coritiba e América Mineiro. Contra o América dá para dizer que o Remo de fato teve uma partida mais tranquila, mais robusta. Ontem contra o Coritiba foi um jogo de mais resistência do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente segue falando ainda de Série B porque hoje tem 2 confrontos importantes e um deles pode influenciar na posição do Remo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O primeiro duelo da noite vai ser entre Atlético Goianiense e Cuiabá, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, às 7h30 da noite. E é esse duelo que interessa diretamente o Remo, porque caso o Cuiabá vença o confronto, o Remo vai sair do G4 e o Cuiabá vai entrar. Já às 8 horas da noite, no Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, o Volta Redonda recebe a Ferroviária e a equipe carioca vai tentar usar o fator casa para conseguir os primeiros 3 pontos na competição e se afastar da zona de rebaixamento. Esse jogo já interessa um pouco mais ao Paysandu. Um detalhe curioso sobre a situação do Remo, Ivo e Valmir, é que o Remo hoje também está no G4 pelo número de cartões amarelos. Ele tem a mesma pontuação do Avaí e eles empatam em todos os critérios. Número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, número de cartões vermelhos. Os 2 não receberam nenhum cartão vermelho, só que o Remo recebeu 9 cartões amarelos e o Avaí 10. Então é isso que coloca o Remo hoje na 4ª posição, acima do Avaí. Pode parecer bobagem, Ivo, mas no momento de reta final, isso pode decidir uma classificação de um acesso, né? Então, salve a indisciplina no futebol brasileiro, né? Agora, falar em disciplina, me aborreci muito com aquele juiz de ontem. Como é que ele deixa aquele Pedro Ronier permanecer em campo? Já tinha um amarelo. Aquilo não foi uma falta, foi um pontapé do tornozelo do Alan Rodrigues. E o narrador lá, que estava narrando o jogo, maneirou um pouco a falta. Mas era falta para cartão vermelho, indiscutivelmente. Mas, do modo geral, o juiz até que não atrapalhou muito o jogo. Agora a gente fala da Tuna, porque o atacante Ronald foi o destaque absoluto do time, sendo o autor de 3 gols na vitória contra o Humaitá na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. E assim, como quem balança a rede por 3 vezes sem direito a pedir uma música,
o jogador não se escondeu e escolheu uma canção. E não só isso, ele cantou. Bora ver. Estou muito feliz e a música que eu vou escolher é Davi, de Ferrugem. Vou cantar um pouquinho assim, eu não sei muito cantar muito não, mas... Uma palhinha. Enfrentando uma luta por dia, cheguei até aqui. Tanta vida pra mim foi Golias, eu virei um Davi. Foi tanto gigante que eu derrubei, batalha travada mas não desisti. Pra hoje de cabeça erguida dizer eu venci. Quero poder fazer mais gols, né, pra gente poder subir esse time que é muito grande. Como a gente já viu, se tornou tradicional, assim, no geral, né? O jogador faz 3 gols, ele pede música. Independentemente de qual time for, divisão for, ele escolheu essa música. Se você, Ivan Amaral, fosse jogador de futebol, vocês dois, qual música vocês escolheriam se marcassem 3 gols? Meu Deus do céu, que pergunta difícil, né? Sou muito fã da Bossa Nova, gosto muito de Bossa Nova. Sei lá se eu pediria o samba de verão. Mas essa turma é gospel, é brega. Como é samba de verão, Ivan? Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Quem diria que eu ouviria Você Ivan Amaral joga, cantando me no dá Esporte e Cultura? Não cantei na vida no auditório da Ara, que tinha 714 pessoas, e cantei uma bossa nova chamada Lobo Bobo. Era um Lobo mal que resolveu. Já. Faz Esporte e Cultura eu não vou pedir musical nada, hoje. eu não vou pedir nada, eu só vou entender o pedido musical do Ivo. De qualquer forma, a Tuna começou A gente com vai uma ouvir estreia... ele cantar, não? A gente ouviu cantar, só que a gente ficou conversando aqui, então acabou lógico. passando batido. De qualquer forma, o Ronald chamou muito a atenção e foi o primeiro jogador no futebol paraense em 2025 a marcar 3 gols em uma mesma partida. Eu me impressionei com o Ronald no primeiro jogo que eu vi. Naquela partida onde o Clube do Remo derrotou a Tuna por 2-1, foi um sufoco para a vitória do Leão Azul. O Ronald deu um dribbling, passando no meio de 2 jogadores do Remo, que até agora eu não entendi como é que ele fez. Eu perguntei, esse cara veio de fora ou é aqui da nossa Belém do Pará, na Grande Belém? Parece que ele jogava por aqui, era um jogador desconhecido, foi bem aproveitado da Tuna e hoje é um jogador fundamental no ataque Cruz Maltina. O Ronald tem 28 anos, ele jogou o Campeonato Paraense pelo São Francisco, depois que ele foi contratado para a Tuna para jogar na segunda fase também na Copa Grão-Pará. Na temporada, ele tem 13 jogos e agora 5 gols marcados. Ele havia feito já 2 com a camisa do São Francisco. E ele tem muitas passagens pelo futebol carioca. Jogou no Campo Grande, jogou no Bom Sucesso, no Gonçalense. E agora que ele tem tido as primeiras experiências no futebol paraense. Eu continuo a minha aposta aqui, acreditando que a Tuna vai subir esse ano. Tomara. Porque se a gente continuar com Remo e Paysandu na Série B, ou então um de nós da B acessar para A, e a gente tiver mais 1 ou 2 times na Série C, a gente aumenta a nossa capilaridade, vamos dizer assim, dentro do futebol, do cenário, e a própria ranking da federação aumenta. Isso é muito bom para todos nós. Lógico. Com certeza. E na primeira rodada, Tuna e Águia, dentro do grupo, foram os únicos times que ganharam. Já no Águia, o time marabaense anunciou a saída de 5 jogadores. O zagueiro Carlos Alberto, o volante Murilo, o meia Doda, o lateral Biel Potiguar e o atacante Jefinho não fazem mais parte do elenco do Azulão Marabaense. Todos os jogadores disputaram partidas com a equipe em 2025. Segundo o Águia, as saídas fazem parte de um processo natural de reformulação e planejamento do clube. Vale lembrar que o clube anunciou mais 3 reforços recentemente. Os atacantes Vander e Fidel e o zagueiro Davi Cruz. O Águia que fez mais de 20 contratações na temporada, então dá para dizer que é um processo de fato natural. Davi Cruz volta, né? Davi Cruz volta, né? A defender a camisa do Águia. De qualquer forma, um processo natural, como o Águia falou, levando em consideração a quantidade de contratações que eles fizeram no ano, Ivo. Eu não sei se essa turma vai fazer falta. Dos jogadores que você citou, eu me lembro do Carlos Alberto. O Carlos Alberto é um zagueiro, né? Isso, zagueiro. Zagueiro de área, fez boas partidas, atuou bem em 2 ou 3 oportunidades que eu tive a chance de vê-lo jogar no Campeonato Paraense. Mas eu acho que o Águia dispensou e ver essa turma treinar todo dia, é porque eles não vão fazer falta nenhuma. Além disso, tem 2 jogadores do Águia que fizeram parte da equipe titular, Valmir, que estão em processo de recuperação médica. O Esdras, volante, que sofreu uma lesão muscular e ele está nesse processo de recuperação há 2 meses e deve iniciar a transição dentro de 2 semanas. E o Germano. Germano é um grande jogador, destacou-se na Tuna e no Águia está dando o recado. O Germano que lesionou o ligamento do joelho esquerdo,
com edema ósseo e está em recuperação há 1 mês e deve iniciar também a transição Eu achei uma irresponsabilidade aqui para nós do Águia. Marcaram um jogo amistoso lá, chamou o Castanhal naquele intervalo do Campeonato Paraense, perdeu um dos grandes articuladores. Fez falta nessa reta final. Agora, a volta do Davi Cruz eu acho importante. E esses jogadores que foram dispensados foram exatamente por uma questão de critério técnico. Eles estão fazendo uma reoxigenação no elenco, estão dispensando para contratar outros. Agora, queria destacar o Fidel, hein? O Fidel é responsável pela única derrota do Clube do Remo no Campeonato Paraense lá em Cametá. Ele deixou a coluna do Alvarinho ainda, ainda não ajeitou essa coluna. Eu acho que o Alvarinho não se recuperou, porque ainda não voltou. O Germano, que era o líder de assistência do Parazão até se lesionar com 4 passos para gol. E vamos falar de Rebeca Andrade agora, que fez história ao se tornar a primeira mulher brasileira a vencer o prêmio no L'Oréal World Sport Awards, considerado o Oscar do esporte, na categoria Retorno do Ano. A categoria premia atletas que superam grandes desafios. Para brilhar novamente no esporte, após passar por 3 cirurgias no joelho, a Rebeca brilhou em Paris 2024 e se consolidou como a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Foram 4 medalhas no ouro. Foram 4 medalhas, tá? Ouro no solo, prata no salto e também no individual geral e bronze por equipes. E a atleta falou da importância da psicóloga dela, Aline Wolff, e destacou que vai em busca de mais. Vamos ouvir. Poder proporcionar esses momentos incríveis para minha equipe, para as pessoas que estão ali junto comigo diariamente, que entendem todo o meu processo, que passaram por diversas coisas junto comigo, é muito incrível. Eu fico mais feliz até do que por mim. Assim, não sei explicar, mas é magnífico. Eu falei, você tem que fazer uma foto, você tem que mostrar que você está aqui, tem que se orgulhar, porque se não fosse por elas, as pessoas não me conheceriam também. Talvez pudesse até me conhecer, mas será que eu estaria pronto o suficiente? Será que eu teria a cabeça que eu tenho hoje? Então eu sou muito grata a todo o suporte, a toda a ajuda, todo o amor e carinho que ela sempre me proporcionou. Continuar treinando, batalhando bastante, para que esse meu outro sonho, esse meu outro objetivo também seja alcançado, mas que se não acontecer também tá tudo certo. Eu já sou muito realizada no meu esporte. E para quem não tem muita noção do que é o prêmio, a gente falou que é como se fosse um Oscar do esporte, em que no evento foram premiados o time do ano, Real Madrid, o jovem do ano, que foi o Lamine Yamal, o Rafael Nadal também foi premiado, então a Rebeca Andrade, que a cerimônia foi em Madrid, recebeu essa premiação. Ela que foi o principal símbolo do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos, Valmir. É um laurel assim, muito importante, né? A Rebeca Andrade, ela é tipo o nosso Ronaldinho Fenômeno do futebol, que já estava praticamente acabado com aquele problema do joelho, fez a cirurgia, voltou e acabou ganhando o pentacampeonato mundial. Então ela mostrou exatamente pela força de vontade, pela força da mulher, principalmente nesse momento agora que se exalta muito o papel da mulher, eu acho que isso pesou muito para que ela também pudesse ganhar força e, sobretudo, fazer o que fez e já na reta final ganhar esse troféu. E dando novamente projeção à ginástica aqui no país, Ivo. Fantástico. A Rebeca Andrade fez o impossível, que parecia impossível lá. E aquela cena sempre vai ser lembrada, né? A Simone Biles, extraordinária atleta americana, reverenciando a vitória dela. São amigas, competidoras, mas a Rebeca Andrade hoje é um símbolo do esporte brasileiro. E foi uma das grandes cenas, inclusive, dos Jogos Olímpicos do ano passado. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Paysandu e muito mais. Não sai daí. Hoje de volta com o Esporte Cultura, a gente começa o segundo bloco falando sobre o Paysandu, que vem vivendo um início ruim na Série B. E só tem um ponto até agora na competição. E em meio aos resultados negativos no torneio, o Papão tem a final da Copa Verde para disputar e com dúvidas no elenco. Bora conferir na reportagem. Primeiro ponto conquistado na Série B, após o empate com o Operário no fim de semana. Mas o início do Paysandu na segunda divisão não é um dos melhores. São 3 derrotas em 4 jogos sem vencer na competição. Em meio a tudo isso, o Papão tem amanhã o segundo jogo da final da Copa Verde contra o Goiás. Final ela é diferente, né? Final é diferente. A gente sabe que o nosso momento no Brasileiro não está legal. Porém, quando se trata de final é diferente. As nossas
atenções elas se voltam simplesmente para aquele jogo. São 90 minutos ali, 100, 110 minutos de muita atenção, que um detalhe vai dividir, né? Vai dizer quem vai ser campeão e quem será vice. Na Série B, Paysandu e Goiás vivem momentos opostos na competição. Enquanto o Papão está na zona de rebaixamento, o time goiano está na primeira página da tabela de classificação. Pelo lado bicolor, o desafio é usar o momento de instabilidade como motivação para conquistar o penta da Copa Verde. Vai ser um jogo muito difícil, muito duro, é uma grande equipe. Eu acredito que chegaram as duas melhores equipes na final. São duas equipes grandes, muito grandes, e a nossa equipe está muito bem postada. Estamos passando por um momento um pouco complicado, mas são dos momentos de adversidade que a gente cresce, que a gente fica mais coeso, que a gente se une mais. Então o nosso grupo está bem fechado, está bem unido, e nós vamos com muita sabedoria, com muita fé em Deus, com muito pé no chão, né? Acredito que é assim que a gente deve entrar. Para o jogo da final da Copa Verde, o Paysandu tem algumas dúvidas. O atacante Rossi foi poupado no jogo com o Operário e Quintana e Marlon deixaram o gramado com dores na coxa no empate com o Fantasma. Para o lateral Edilson, embora esses jogadores façam falta, ele confia que Luizinho Lopes vai montar uma boa escalação, mesmo que não tenha essas peças à disposição. Jogadores que nos ajudam bastante, jogadores que são importantíssimos. Realmente, o treinador ter essas peças de fora é complicado. Porém, eu acredito que o professor ele é um homem sábio, competente no que ele faz, sabe? Um cara inteligentíssimo, estudioso pra caramba. Então, acredito que ele vai selecionar a melhor equipe para esse jogo, né? E com a graça de Deus a gente conquistar esse título. Paysandu que vai em busca do penta na final da Copa Verde. Ivo Amaral, o Luizinho Lopes fez algumas substituições no time na partida contra o Operário. O Nicolas foi reserva, o Rossi não jogou. Acreditas que vai ser uma escalação parecida com o que foi no jogo de ida, com Matheus Vargas no time titular, Marlon, Nicolas, Rossi? Olha, apesar do número grande de contratações, o técnico não tem muito o que escolher, não tem muita opção. A grande notícia, que me parece confirmada, é a volta do Rossi. Rossi vem carregando aquele ataque do Paysandu. E também não entendo como é que o Borazzi pode ser reserva nesse time bicolor. Pelo amor de Deus, Borazzi é titular absoluto. Benítez não me agradou no jogo contra o Operário. Eu não sei, Matheus Vargas é um bom jogador tecnicamente falando. Eu espero que o Marcelinho tenha voltado direto de Ponta Grossa para Belém, para não ter a ameaça de tê-lo em campo, pelo amor de Deus. Então o Paysandu fez cada contratação esse ano que parecia muito promissora, mas na prática não estão dando bom resultado. Inclusive, o Paysandu tem alguns jogadores que hoje fazem parte do elenco, inclusive do time titular, que não vão poder jogar na final da Copa Verde por não terem sido inscritos. O goleiro reserva Gabriel Mesquita, o lateral esquerdo Heverson, os volantes Dudu Vieira e André Lima e o atacante Eliel. Eles chegaram depois do fechamento das inscrições. Desses jogadores, Valmir, acreditas que algum vai fazer falta? Qual? Olha, sinceramente, eu gostei do trabalho do Eliel, mas só que esse último jogo, aquela conclusão dele pra lá... Ficou muito marcado. Queimou demais, lembrei do Potita, todo mundo está lembrando do Potita. Espero que isso não seja uma mancha na passagem dele aqui pelo Paysandu. Agora, eu só queria lembrar uma coisa. O Goiás também tem jogadores, ou pelo menos uns 6 ou 7, que também não vão poder jogar. Né? Porque o Goiás se preparou em cima da hora para o Campeonato Brasileiro, também contratou às pressas, usou a janela e não deu tempo de contratar para a Copa Verde. E o Goiás, também é bom lembrar, não tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Portanto, ele vem atrás dessa vaga, ele quer conquistar o título. É um time que vai jogar sob pressão, porque joga do lado da sua torcida, a torcida vai pressionar para que ele tome as atitudes do jogo. O Paysandu, então, com o Luizinho Lopes, pode preparar um time, digamos, matreiro, reativo, para conseguir um bom resultado. Ainda falando do Papão, a CBF alterou a data e o horário da próxima partida do Paysandu pela Série B, que será contra o CRB pela 5ª rodada do torneio. A partida estava marcada para o próximo sábado, às 7 horas da noite, no estádio do Mangueirão. Agora, o jogo passou para o domingo, às 5 horas da tarde, também no estádio Olímpico
do Pará. Lembrando que o Paysandu tem esse jogo no meio da semana contra o Goiás na Copa Verde, vai poder ter um pouco mais de descanso. Melhor ainda, né? Para essa partida contra o CRB, que está no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas perdeu o último jogo agora, né? Exatamente. E esse jogo que você está acompanhando aí foi a partida entre Paysandu e CRB na Série B do ano passado, 1-1 no estádio da Curuzu. Na volta, o CRB venceu por 3-2. A gente continua falando do Paysandu porque o executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque, fez atualizações sobre as negociações com a renovação de contrato do atacante Borazzi. O jogador argentino possui contrato de empréstimo com o time bicolor até o fim de junho deste ano. E em entrevista ao canal Meu Paysandu, o executivo destacou que as negociações estão avançadas, mas fez ressalvas. Bora ouvir. A negociação está bem adiantada. O empresário do Borazzi, nos falamos há 2 dias atrás, ele já agendou a ida dele a Belém. Então, muito em breve, ele vai estar em Belém para finalizar alguns detalhes. Importante que o torcedor saiba que 99 não é 100. Então, eu posso garantir a vocês que a negociação está bem adiantada. É uma negociação, ela envolve vários pontos que é importante chegar a um acordo. A gente já chegou ao acordo na maioria delas. Então, aí eu achei importante, conversei com ele, convidei ele. Então, ele vai a Belém pessoalmente para a gente poder conversar. O Borazzi, que tem 32 partidas com a camisa do Paysandu, ele chegou no meio da Série B do ano passado, marcou 5 gols, distribuiu 4 assistências, mas é um jogador que perdeu um pouco de espaço na temporada e o torcedor bicolor e também o Ivo Amaral falam que ele merece mais minutos no time titular. Enxerga da mesma forma, Vomir? Todo ano tem aquele jogador que a gente pede que ele tenha mais minutos. Ano passado era o Esli Garcia. Esse ano é o Borazzi. Eu acho que o Borazzi poderia ter dado muito mais ao Paysandu se tivesse sido aproveitado por mais tempo. Se você for olhar, ele deve ter entrado jogando nessas partidas aí 4 a 5 jogos no máximo. Ou ele não entra, ou entra no segundo tempo, ou entra de um terço para acabar. Então, o jogador precisa de mais ritmo, precisa jogar mais e acho que se ele tiver oportunidade, é um jogador habilidoso, pode ganhar na condição de titular. Ainda dá tempo de se recuperar, Ivo? Olha, o Luizinho Lopes tem uma preferência por esse Pedro Del Valle, porque desde que ele chegou, o Pedro Del Valle praticamente deixou o Borazzi na suplência, ainda que não mostrando futebol para isso. O Borazzi é melhor que o Pedro Del Valle, eu acho, e merece a titularidade do Paysandu. A dúvida é quem vai ser seu companheiro de área, porque o Nicolas, que tecnicamente é bem melhor que o Benítez, atravessa uma fase negativa em matéria de gols. E o Benítez até agora não consegue deslanchar no comando do ataque do Paysandu. E vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro, porque na Arena Fonte Nova o Bahia venceu o Ceará. A gente vai falar agora sobre os brasileiros que jogam hoje pela Copa Libertadores. Essa lembrança, Rodrigues, foi muito boa, tá? O Flamengo vai até o Equador enfrentar a LDU, que está em lidera o Grupo F e está invicto com uma vitória. O Rodrigues está no Santa Fé, da Colômbia. Da Colômbia. Tá. Muito obrigado pela participação. Amanhã traz música pra gente cantar. Exatamente. Obrigado, Valmir. E na próxima quinta-feira, quando nós estivermos juntos aqui, traz um violão, uns instrumentos musicais que a gente vai fazer um esporte cultura musical, tá? Do tempo do disque joga. Apito final no Esporte Cultura. A gente volta amanhã no mesmo horário e canal. Você fica agora com Sem Censura Pará. Tchau.